Meus amados, é um prazer muito grande para nós como igreja, e isso podem ir em silêncio. Podemos receber nessa noite o reverendo Eliel. Irmãos, nós estamos em culto. Amém. É um prazer para nós nessa noite recebermos o reverendo Eliel Carvalho. Ele é capelão da Uni Evangélica. Na verdade, lá eles têm uma equipe que é liderada pelo pastor Eliel. E a universidade é uma universidade muito conceituada, com um número enorme de alunos. Quantos que vocês estão hoje nos vários campos, Eliel? 18 mil alunos. Então imagine a importância e também a grande responsabilidade do reverendo Eliel, porque a universidade ela é confessional, ela professa a fé cristã. E isso é um grande desafio. E louvado seja Deus que nós temos instituições como a Uni Evangélica. E orem pelo pastor Eliel, que tem essa grande tarefa. Além disso, ele é pastor auxiliar de uma igreja irmã, Igreja Presbiteriana Orvalho do Hermão, lá em Anápolis. Igreja que nós temos profundo carinho. Lá também ele está discipulando pessoas e a nossa caminhada de amizade, companheirismo já é antiga, bem antiga. Inclusive antes do nascimento da própria Igreja Luz. Não é? A gente já vem caminhando junto, fomos juntos para a Coreia, uma equipe nossa, o pastor Eliel também da Uni Evangélica, pudemos já conviver em situações muito boas e em situações também muito difíceis. Ele está lançando esse livro. Eu estava, inclusive eu disse, nisso o pastor Eliel é testemunha ocular, viu, Malu? Falei assim, ó, eu queria demais que a Malu, mas o Antônio Jorge estivesse aqui hoje. Porque a mãe da Malu, a nossa irmã Cássia, que Deus já levou, né? Deu muitos anos de vida, mas ela já está com o Senhor. A dona Cássia foi aluna do Dr. James Fanstone, da primeira turma de enfermagem, não é isso mesmo? Em 38, gente. E se vocês ouvissem os testemunhos da dona Cássia, então a gente vai ouvir hoje algumas coisas, além da palavra do Senhor em si, um pouco dessa história. Agora, se você quiser, com toda a riqueza de detalhes, essa obra, a universidade lançou, é uma obra que, pela importância dela, a tiragem é pequena, então é bem provável que em pouco tempo você vai ter muita dificuldade de adquirir esse livro. Então o meu conselho a você, se você puder adquirir, adquira ao final esse livro. E tem um outro detalhe, quem gosta de estudar inglês, a obra é bilíngue. Então de um lado a página é em português, da outra em inglês, então ainda dá para estudar e aprender essa importante língua estrangeira. Mas o pastor Eliel não escreveu apenas esse livro, essa história tremenda do Dr. James Fanstone, ele também tem um livro na área de espiritualidade, espiritualidade para a vida. Você pode adquirir também ao final da sua palestra, lá ao fundo, com a nossa equipe de recepção. Seja bem-vindo, meu irmão, vem aqui, nós queremos orar por você também, e fique à vontade para trazer do Senhor o recado do nosso coração, bem como contar um pouco dessa história tão tremenda que eu sei que irá impactar as nossas vidas. Por favor, Marco Túlio, ore aqui pelo pastor Eliel. E como eu disse, oremos não apenas hoje, oremos por todo esse ministério que ele tem desenvolvido e que abrange a vida de tantas pessoas. Nós temos pensado muito, eu e ele temos conversado algumas vezes, como sermos mais efetivos na evangelização de jovens, jovens universitários, jovens das nossas igrejas. Então, há um sentimento de cooperação, de construção de processos, de sonhos futuros conjuntamente. E nós vamos muito que a igreja ore, porque temos boas ferramentas em muitas áreas, mas há uma lacuna de algo que seja mais para esse contexto do jovem, e principalmente do jovem que está na universidade. Acho que nós temos que começar a orar para que os nossos jovens não passem o que a gente está vendo acontecer. Eles saem, vão para a universidade, na universidade eles perdem o coração. Louvamos a Deus, porque em algum momento, como Deus é soberano, Ele haverá de trazer o coração dos nossos filhos de volta para a sua palavra, mas às vezes tem tantas dores, tem tanta coisa ruim nesse meio de caminho,
tem tanto drama que nós não queremos que os nossos filhos passem. Então, como podemos ajudá-los nesse tempo da vida deles a crescer em Jesus? Então, o pastor Eliel geme por isso, eu tenho gemido com ele, e que desse gemido, quem sabe, Deus nos dê ali na frente um outro material, uma outra obra para dizer: Senhor, está aqui uma ferramenta para auxiliar nesse grande desafio. Mas ele está na linha de frente, já está vivendo isso todo dia, então nós precisamos orar por ele. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Deus, pela vida do pastor Eliel. Pai, que o Senhor possa mesmo usar sobrenaturalmente a vida deste irmão aqui nessa noite, ó Deus. Fale aos nossos corações através da vida dele. Deus, que o Senhor esteja mesmo, Deus, abençoando o seu lar, ó Deus, abençoando a sua casa, seu trabalho, seu ministério. Pai, que o Senhor possa fazer, ó Deus, na vida deste irmão amado, ó Deus, o Senhor possa fazer grandes maravilhas. E que ele possa falar da palavra do Senhor, que ele possa ensinar a palavra do Senhor, aonde que ele colocar a planta dos pés dele, ó Deus, as bênçãos do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor esteja com ele. Usa o Senhor nessa noite a falar aos nossos corações. Prepara os nossos corações para receber esta mensagem, Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor esteja diante de nós. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. Prazer imenso estar aqui, rever muita gente boa que a gente já conhece e estar aqui junto com o pastor Jean, que tem sido uma bênção tão grande, e essa igreja que de fato tem sido luz, não só no nome, mas na prática, na vida, e eu me alegro muito, muito de poder ver a história dessa igreja se processando e tudo que Deus tem feito com ela e através dela, ainda vai fazer muito mais. Eu sei disso, porque aquele que começou boa obra é capaz de concluí-la até o dia de Cristo. Amém? Gênesis capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. Eu quero só dar um panorama bíblico, para a gente não ficar falando só de experiências. Diz assim a palavra: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, usa-nos para o louvor da tua glória. Teu Espírito fale aos nossos corações e nos edifique, para que o Senhor seja exaltado e a alegria do teu povo seja o brilho a refletir a tua beleza a esse mundo tão carente do Senhor. Oramos em Jesus, amém. Queridos, Deus, no seu amor, graça, tendo um filho que o amava tanto, ele quis ter muitos outros filhos, para que pudesse compartilhar da sua alegria, do seu amor e continuar vivendo essa dimensão da alegria e da felicidade. Então ele cria o mundo. E ele cria um mundo e cria as pessoas com pelo menos 4 dimensões. A dimensão do relacionamento nosso para com ele, com Deus. Um relacionamento interpessoal, que hoje nós chamamos psicológico, que é essa ideia de uma saúde emocional, de um bom entendimento, da ausência da esquizofrenia, desse ser centrado, amável, em consonância com Deus, em alegria, em missão, em propósito, uma vida bonita. Mas não só isso, mas também Deus cria o ser humano para um relacionamento com o próximo, para que nessa dimensão da relação houvesse plenitude, complementariedade, alegria, troca de experiências, compartilhar, mas também por uma 4ª dimensão, que é uma boa relação com o mundo, com o universo ao seu redor. Que o ser humano pudesse contemplar a criação, sem o perigo da adoração da criação, como nós vemos em muitas regiões e muitas religiões, mas sem também o perigo da exploração da criação, com esse capitalismo selvagem, onde se destrói, se mata, se quebra, e como diz Marina Silva, ninguém seria louco de ficar debaixo de um prédio que ele tem 50% de chance de cair.
O nosso planeta, nós já destruímos 50% do nosso planeta. Fauna, flora e etc. Mas Deus não criou para ser assim. Deus não criou para ser assim. E Deus, tendo criado o ser humano para viver essas dimensões, esse ser humano, como um pré-adolescente rebelde, que tendo um pai que o ama, que tem tudo que possa lhe fazer feliz, todos os recursos, esse pré-adolescente rebelde se rebela contra o seu pai, a sua mãe, sai de casa achando que é mais inteligente, mais sábio, mais eficaz, melhor administrador, competente, autossuficiente e abandona. Da mesma forma, o ser humano resolveu fazer para com Deus. Como que, metendo os pés no peito de Deus, disse: o senhor fica no seu canto, quieto, calado, o senhor não sabe o que é vida, o senhor não sabe o que é bom, o senhor não sabe o que é certo, o senhor não tem dimensão do futuro, eu vou viver do meu jeito, na minha perspectiva, conforme os meus pensamentos, as minhas ideias são melhores, o meu projeto é mais sábio, o senhor fica aí no seu cantinho que eu vou viver do meu jeito. Tendo tomado essa decisão, o que aconteceu? O ser humano quebra a sua relação com Deus. Quebrando a sua relação com Deus, imediatamente o ser humano perde o norte. Ele perde a noção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é justo, do valor do próximo e do valor da criação. Ele se perde totalmente. Ele tem essa desconexão com Deus, e como ele foi criado como um ser teo-referente, para orbitar em torno de Deus, ele perde essa relação, e perdendo essa conexão com Deus, ele também já não sabe mais dimensionar nada ao redor. Ele olha para o próximo, ele não sabe mais quem é o próximo, por que o próximo existe, para que o próximo está aí, como relacionar com o próximo. Então ele olha para as pessoas ao redor, ele vê como meio de exploração, como meio de obter prazer, como meio de crescer, como um degrau para subir na vida, e naturalmente ele olha também para a natureza, ele não sabe mais para que serve a natureza. Ele não sabe mais para que serve a criação de Deus. Ora se prostrando diante da criação para adorá-lo, ora devastando e destruindo tudo numa ânsia infindável, achando que com o acúmulo de coisas e possibilidades ele vai se fazer, se ajustar, se encontrar o seu propósito. E aí, no meio disso tudo, você vai perceber que de Gênesis 1 a 11, você tem toda sorte de pecado, problema e rebelião que existe no mundo hoje, aconteceu de Gênesis 1 a 11. É pai deitando com filhas, é Noé se embriagando, acabou de sair de um pacto com Deus, a única família da terra se perde. Aí você vê o irmão matando o outro irmão. Enfim, toda sorte de pecados, problemas, desajustes, desconexões, você percebe de Gênesis 1 a 11. Chega de Gênesis 12, Deus chama um homem. Deus chama Abraão. E ali está o DNA que corre na nossa veia e no nosso sangue como povo de Deus hoje. Deus chama Abraão, não porque Abraão era bom. Abraão não tinha nada de diferente dos outros povos na terra. Vivia no meio de um povo idólatra. Não tinha absolutamente nada, uma genealogia linda, um caráter belo. Não. Simplesmente Deus, por amor, numa ação intencional, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vamos andar comigo. Eu vou te mostrar o caminho a cada passo que você for andando. Intenção, amor, graça, soberania de Deus. Deus não tinha absolutamente nada do que se orgulhar e dizer: não, Deus me chamou porque olha aqui, que pessoa fenomenal, olha que família, olha que herança. Absolutamente nada. Os profetas chegam a dizer: você, Abraão, não tinha nada de diferente dos etíopes. Nada. Foi minha graça, meu amor. Mas não só tem uma intenção de Deus, mas também tem um propósito, tem uma missão. Qual que é a missão? Muito simples, ser uma bênção. A gente sempre confunde, né? Fazer. Descerá o Espírito sobre vocês, vocês serão minha testemunha. A gente sempre pensa em dar testemunho. Deus não chama ninguém para dar testemunho. Deus chama pessoas para serem testemunhas. Quem é testemunho, dá testemunho.
Mas quem dá testemunho sem ser testemunha, cria uma confusão terrível na mensagem, porque é o desencontro entre as palavras e as ações. E aí vira uma confusão na cabeça das pessoas. Deus fala, Abraão, sê tu uma bênção. O que é ser uma bênção, irmão? De forma muito simples. É ser um bem em ação. Um bem, um bem. Alguém que, sendo tão amado por Deus, não tem outra coisa a fazer nessa vida do que amar. Alguém que, sendo sustentado por Deus, não tem outra coisa na vida para ser fonte de sustento para outros, seja emocional, espiritual, físico, financeiro, ou o que quer que seja. Alguém que, tendo resolvido os seus maiores problemas, agora se torna fonte de solução de problemas para outros. Alguém que, sendo alcançado para a graça, não tem jeito, outra coisa a fazer, a não ser uma pessoa graciosa e bondosa para com os outros. Sê tu uma bênção. Lógico que a dimensão, o cumprimento, a supremacia da bênção dada a Abraão é Jesus, o descendente de Abraão. Jesus é a grande bênção. Através de Abraão, Deus vai escolhendo o seu povo até chegar em Jesus. Essa é a grande bênção. Mas depois nós nos tornamos os continuadores que levam essa bênção, que semeiam, que abençoam outros, levando Jesus e principalmente vivendo Jesus. Não só é intencional o chamado, mas ele é também missional, ser uma bênção, mas ele também é universal. Para onde que Abraão é chamado para ser bênção? Para todas as famílias da terra. A igreja não tem escolha. É tanto aqui como lá, o próprio Jesus nos disse. Seja orando, seja contribuindo, seja apoiando, seja enviando, seja indo, seja de que forma que for. Qualquer visão da igreja que seja uma visão menor do que a visão de mundo, já não é uma visão de Deus. Não somos megalomaníacos. Ninguém acha que uma comunidade de 200, 300, 500 mil, 10 mil pessoas vai alcançar o mundo sozinho. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você foi chamado, abençoado, agraciado, salvo, selado. Seu problema está tudo resolvido. Seus piores problemas estão resolvidos. Para que você seja uma bênção. E você nem sabe se de repente você está criando um filho que vai ser um James Funston, que vai ser um Ronaldo Lidório, que vai ser você e eu. Pessoas que foram criadas da maneira mais simples, mas agora estamos aí sendo bênção para o mundo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, faça isso com a gente. Eu comecei a estudar uma história, quando fazia o meu mestrado, e aí essa história foi me moendo, removendo, mexendo, e eu ficava sempre perguntando, gente, por que não contam essa história? Por que não escrevem essa história? Por que não traduzem esse livro? E aí, talvez é porque Deus tinha separado isso para mim fazer, e aí eu tentei fazer isso e eu espero que isso abençoe muito o seu coração. Quando o Dr. James Funston escreve esse livro, na verdade o livro dele eu vou explicar. Olha que o livro está pronto em 1972. O livro está pronto, está sendo impresso na Inglaterra. Ele escreve um bilhete, pare com a impressão. Por que parar com a impressão? Porque ele falou assim, eu não contei meus pecados. Eu não pus os meus defeitos, não pus minhas falhas. Tem alguma coisa errada. Aí o pessoal falou, não tem jeito, vamos imprimir. E aí ele escreve. Então talvez é porque Deus quer falar das grandes coisas que ele tem feito. Se a questão é contar as grandes coisas que Deus tem feito, a falha humana não tem que ser necessariamente traduzida. Essa é a fala do próprio Dr. Funston. Se a grande questão é contar a história de Deus, então talvez não seja relevante ficar falando dos meus defeitos e das minhas falhas. E aí então, esse é o livro. O livro foi escrito pelo Dr. Funston em 1972. Aí eu fiz o processo de edição, revisão, tradução, a revisão da tradução e escrevi 105 notas explicando personalidades, instituições que são citadas, mas que nós não saberíamos hoje quem é. Então esse foi basicamente o meu trabalho, tá bom? Então o que acontece? Está aí o Dr. James Funston. Ele é filho do reverendo James Funston, o mesmo nome, gente. Então quando for reverendo é o pai, quando for doutor é o filho. E o filho é que trabalhou em Anápolis, ok? Então
ele é filho do reverendo James Funston e da Elizabeth Bard, escocesa, missionária. Nasceram no Brasil a Brasília, por isso Brasil, né? Nasceu no Brasil. O Dr. James Funston também nasce no Brasil. Muitas pessoas acham que ele é inglês, não é. Ele nasce aqui. E nasceram em Portugal e na Inglaterra o Albert, que foi piloto da Força Aérea na Primeira Guerra Mundial, a Ruth, que foi missionária e enfermeira, a Bard, que foi missionária e enfermeira, e a Mary, a filha dela, também foi missionária entre os indígenas. O que essa história tem a ver com a gente? Vamos lá. Depois da colonização, a partir dos anos 1500, o movimento missionário começa a ganhar força. E no Brasil nós temos o movimento missionário chegando aqui em 1550, se é que você acredita nisso. João Calvino mandou alguns, cerca de 10 pessoas para o Brasil. E eles vieram para trabalhar aqui com a chamada França Antártida. E aí teve um problema com Ville de Gagnon, muitos foram mortos, escreveram uma confissão de fé na Baía da Guanabara, e enfim, o trabalho foi extinto. Chega o segundo movimento, os holandeses, vêm para a Bahia em 1624. Depois, 1630, em Pernambuco, que era a maior capitania da época, riquíssima, chegam a plantar 22 igrejas aqui em Pernambuco. De novo, jesuítas, guerra, etc., praticamente foi extinto. Chegamos a ter várias igrejas de indígenas e pastores indígenas formados aqui no Brasil. O terceiro movimento começa com William Carey, a partir dos anos 1800, e aí, de fato, o movimento missionário se expande para o mundo inteiro. Nesse contexto, o século XIX foi o século que mais mandou missionários para o mundo, e esse é o objeto da minha pesquisa. 1808, Napoleão manda fechar os portos da Inglaterra e do Reino Unido. A Inglaterra não aceita essa postura, Portugal também não aceita, e a Inglaterra ajuda João Dom VI a fugir com uma comitiva de Portugal, porque Napoleão ia atacá-los. Por causa disso, eles fazem um acordo que é a abertura dos portos para as nações amigas. O Brasil, então, em 1807, é assinado um tratado onde abre-se os portos para a Inglaterra, para o Reino Unido, e nesse mesmo documento colocam que haverá tolerância religiosa aqui no Brasil. Então, em 1822 acontece a independência, em 1827 você tem a primeira comunidade alemã-francesa de protestantes no Brasil. A partir desse período começa a vir capelães, pastores, mas qual que é o problema? Eles vêm para cuidar das colônias, não de brasileiros. Chega em 1855, chega aqui o primeiro missionário presbiteriano a cuidar de brasileiros, Robert Reid Calley. Ele vem e ele começa então a trabalhar, interessante, ele é médico e missionário. E aí, o que essa história tem a ver com a gente? Olha que interessante a história do Robert Calley. Ele nasce em 1809, na Escócia, criado uma família de bens, tal. Ele faz medicina, cirurgia e farmacologia, e ele quer ir para a China. Ele se desvia, vira ateu, e depois, na mocidade, ele tem um encontro com Cristo, ele faz a sua formação acadêmica e quer ir para a China. Ele casa com Margaret. E ela tinha problemas de saúde. Ele falou assim, eu não posso agora ir para a China. Muito distante, ausência de recursos, ele vai para Funchal, na Ilha da Madeira, porque havia uma colônia de escoceses lá. E ele começa a trabalhar ali. Em 3 ou 4 anos, irmãos, ele implantou um hospital, 20 escolas com aproximadamente 2.000 pessoas, e ele usava a Bíblia para ensinar o inglês, e ele era autossustentável. Esse homem diz que tinha uma vida tão impactante que algumas vezes, a semelhança de Jesus, ele saiu na ilha para descansar, olha que ele olha, tem 200, 300, 500 pessoas ao redor dele querendo ouvir de Jesus. Ele foi para Israel de férias, chegou lá e ele implantou uma igreja de judeus e árabes. Esse homem tinha uma vida impressionante, ele chegou a ter 2.000 alunos. Portugal ainda tinha Inquisição, prendeu ele em 1843.
Em 1845, ele ficou 6 meses na cadeia. Em 1845, ele plantou a primeira igreja. Em 1846, a perseguição, mais 6 meses preso. Ele sai da cadeia, ele foge vestido de mulher para conseguir fugir da Ilha da Madeira para não ser morto. Enquanto ele fugia, ele cantava: cá sofremos aflições, cá desgosto perto estão, mas lá no céu a paz. Ele mesmo tinha escrito esse hino 3 anos antes, e ele canta enquanto vê as chamas consumirem todo o seu trabalho, de 5 anos de trabalho, escola, hospital e tudo mais. Ele vai então para os Estados Unidos, Illinois, enquanto 2.000 madeirenses vai para Trinidad e Tobago. Ele vai com alguns madeirenses para Illinois, nos Estados Unidos. Lá, ele lê um livro, a esposa dele morre, e ele lê um livro de um metodista que escreve sobre o Brasil. E ele pensou: opa, eu poderia servir no Brasil. Ele vem para o Brasil, então, casa com Sarah Pulton Calley. Vocês que conhecem os hinários já viu muitos hinos. Sarah Pulton Calley foi o primeiro hinário organizado no Brasil pela esposa dele. Implanta uma igreja no Rio de Janeiro, a escola dominical e a primeira igreja. Ele não queria denominações no Brasil. Ele queria igreja evangélica brasileira. E aí, então, ele atua como médico, amigo de Dom Pedro. Quando ele chega no Brasil, quase que 1/3 das pessoas estavam morrendo de várias doenças. Ele atua junto com o governo, começa a fazer aberturas. O protestante ou qualquer outra religião no Brasil não podia celebrar os principais eventos da sua vida: nascimento, casamento, batismo e morte. Tanto é que o cemitério é chamado de cemitério de hereges e protestantes e suicidas. E era uma tragédia. Ele começa a conversar com o governo e tem algumas aberturas, atua na educação, é autossustentável. E em 1876 ele vai para a Escócia e ele chega lá no Instituto Bíblico. Ele conta a história de Percy Bowers. Percy Bowers chega no Brasil, 21 dias ele morre de febre amarela. Ele vem para trabalhar. E essa história é muito interessante, por quê? Porque está estudando nesse colégio o reverendo James Funston. Quem que foi o reverendo James Funston? Ele nasceu em Sussex, o 5º de 6 filhos. Perdeu o pai ainda com 3 anos de idade, uma família muito pobre, e o padrasto judiava muito deles. Com 5 anos de idade, ele caiu e ficou manco da perna direita para o resto da vida, com dores profundas e muita dificuldade. Aos 10 anos, a mãe morre. Perde o pai aos 3, a mãe aos 10. Pobreza, dificuldades. E aí ele só lembra da mãe dele falando para os irmãos mais velhos: por favor, cuida do James. Cuida do James. E aí então ele se rebela, deixa a escola, se torna ajudante sapateiro. Era chamado pelos policiais do menino terrível do bairro. Menino terrível do bairro. Uma senhora o convida para a escola dominical. Olha os detalhes. O convida para a escola dominical. Ele aceita o desafio, vai para a escola dominical. Aos 13 anos ele começa a ter experiência com a Bíblia e abandonar cigarro e a bebida. E os colegas de trabalho acham estranho, porque a hora do almoço ele está sentado embaixo da árvore lendo a Bíblia. Aos 18 anos ele vem para o Canadá e continua trabalhando como sapateiro e experimenta a conversão. Ou melhor, antes ainda de ir para o Canadá, ele se oferece para 2 agências missionárias em Londres para ser missionário. Aí o pessoal não aceita. Por quê? Porque ele era coxo. Não, você não pode ser missionário. E aí ele vai para o Canadá, trabalha, estuda lá. A senhora Bull chama ele em retorno para a Inglaterra. Ele volta para a Inglaterra para estudar no Harley College. Uma história muito interessante, só para você ter ideia. Henry Grattan Guinness queria ir para a China como missionário. O Hudson Taylor fala para ele: não, você vai ser mais útil aqui. Ele começa então, abre um colégio em 1873 e começa a convidar pessoas, pregar, convocar pessoas. Para resumir a história, de 1873 a 1915, ele abriu umas 3 agências missionárias. Uma delas trabalhou aqui no Peru. E ele preparou 1.500 missionários que foram mandados para os 5 continentes, inclusive para o Brasil. Amém, irmãos?
A semente é boa. A semente é boa. E aí então ele volta para a Inglaterra para estudar nesse colégio. Quando ele está nesse colégio, ele ouve o Dr. Robert Calley, que está no Brasil, dizendo: o Percy Boyers chegou no Brasil e com 21 dias morreu de febre amarela. O reverendo Fanstone, eu vou no lugar dele. Eu vou no lugar dele. E vem. Chega no Brasil em 1879, vai trabalhar em Pernambuco. E aí eles reúnem, trabalham lá. Em 1885 ele retorna para o Harley e encontra a Elizabeth, uma jovem escocesa com quem ele se casa, e voltam em 86 para o Brasil. E aí, em 1890, nasce o Dr. James Fanstone. Reverendo é o pai, doutor é o filho. E aí, então, ele continua vindo ao Brasil e voltando mais de 20 viagens, que demorava meses de navio, com dores intensas nas pernas, cuidando das igrejas no Brasil. E aí ele começa também a trabalhar em Açores, na Ilha da Madeira. E aí, em 1892, ele tem 5 minutos para pregar junto com Hudson Taylor, lá em Glasgow. E aí eles fundam a Help for Brasil, para cuidar dessas igrejas que estão sendo implantadas no Brasil. E aí então, em 1900, você tem relatos e mais relatos do pessoal, dos padres, chamando o pessoal para queimar Bíblias em Pernambuco. Um dos carnavais, fizeram um fantoche, e o fantoche era o Diabo Coxo. Quem que era o Diabo Coxo? O reverendo James Fanstone. E aí, enfim, uma série de perseguição e lutas, e eles trabalhando. O peso da missão diminui. Essa é a igreja que ele vai pastorear então na Inglaterra. Eu recebi alguns documentos dessa igreja, e aí em 1909 ele teve que amputar a sua perna, e ele continuou orando, intercedendo para o Brasil. Em 1910 acontece a maior conferência mundial protestante. E por que é interessante citar essa conferência? Na conferência de Edimburgo, eles decidiram que o Brasil era um país cristão, portanto não precisava mais de missionário. A cúpula da conferência era anglicana. Os anglicanos são muito próximos dos católicos. Então eles disseram: o Brasil já é um país evangelizado. Esse pessoal se rebela e cria a UESA, União Evangélica Sul-Americana. Por quê? Porque já havia 3 missões atuando no Brasil, Help for Brasil, havia uma missão atuando no Peru, a Regions Beyond Mission, e havia a SAEM atuando na Argentina. Eles fundam essas 3 missões, cria a União Evangélica Sul-Americana, que mandou a maioria dos missionários para o Goiás e para o Brasil. E em 1837 ele morre com intensas dores nas pernas. Para você ter ideia, chega em 1879, onde ele começa. Quando chega em 1972, 93 anos antes, depois da plantação da primeira igreja, há mais de 100 igrejas plantadas em Pernambuco. O que significa isso? Mais de uma igreja plantada por ano. Porque onde o evangelho é plantado, é semeado, ele vai frutificar. A semente é boa. Olha que interessante, né? E aí então, nós chegamos no Dr. James Fanstone, que é o filho do reverendo James Fanstone. Lembra que ele volta para a Inglaterra? Quando ele volta para a Inglaterra, o Dr. James Fanstone está com 3 meses. Então ele volta com 3 meses para a Inglaterra, 8 anos de idade, ele se torna o organista da igreja. E foi organista o resto da vida, inclusive chamado para tocar em casamentos, etc, etc. Até os 10 anos ele não foi para a escola. Olha que interessante o detalhe. Quando a mãe dele chega em Açores, na Ilha da Madeira, percebendo que não retornaria mais para o Brasil como missionária, ela disse: eu vou intensificar o meu estudo e o meu cuidado com os meus filhos. Se eu não posso ser missionária, eu vou prepará-los para ser missionários. E dos 5 filhos, 4 foram missionários. 4 foram missionários. E aí então, até os 10 anos, ele aprendeu em casa. Com 10 anos de idade, ele está na Associação Missionária Médica de Londres, e a secretária dessa associação, Annie Butter, chama as crianças para conversar e pergunta para ele: você ainda não pensou em ser médico e missionário?
E ele diz que essa semente cai no seu coração. Criança, 10 anos de idade. Diz que essa semente cai no coração dele. E aí ele começa a pensar nisso. Foi professor de ensino fundamental. Em Londres, quando ele foi estudar, o pai não tinha recursos. Ele foi viver na Associação Médica Missionária. Havia várias igrejas que alugavam casas e ofereciam para jovens estudarem e se prepararem para ser missionários, enfermeiros, homens e mulheres de Deus ao redor do mundo. Em 1909 ele recebe licença para clinicar e foi preparar no London Hospital Medical School na Inglaterra, que na época era Harvard dos nossos dias. Como não existe missão sem dor, olha o que ele escreve. Foram 5 anos emocionantes, andando 6,5 quilômetros a pé toda manhã e toda noite. Como ele ganhou a casa para morar, ele tinha que estudar. E aí ele tinha que fazer esse percurso de 13 quilômetros todo dia para estudar. O que era a comida? Com 4 cents, um pedaço de pão de queijo, geleia e uma barra de chocolate. Esse era o alimento, estudando. E o detalhe, estudo. Sábado à tarde, recreação, tênis ou futebol. Sábado à noite, domingo, culto e evangelismo nas associações médicas missionárias nos bairros pobres. Cuidando de pobre, ajudando indigente, pregando o evangelho e etc. Participou dos movimentos estudantis nas escolas, movimentos que existem até hoje. E detalhe, de 2.000 alunos ele tirou em segundo lugar. E aí, por tirar em segundo lugar, ele ganha o mestrado e o doutorado. Eu falei, não, agora você vai ganhar a bolsa para o mestrado e doutorado em medicina. A hora que ele fala assim, então eu vou estudar, estoura a Primeira Grande Guerra Mundial. Estourou a Primeira Grande Guerra Mundial, eles convocam ele, jogam a farda nele, e ele vai para as fronteiras da Bélgica e da França, passa praticamente os 4 anos como médico, cirurgião, na Primeira Guerra Mundial. Eu tenho cerca de 650 cartas que ele escreveu enquanto estava na Primeira Guerra Mundial. E um detalhe que a gente vai descobrindo nesses estudos, os cristãos, nas épocas de guerra, para não matar, eles faziam cursos na área de saúde, porque ao invés de matar, eles iam para salvar vidas. Olha como que o povo de Deus sempre acha uma saída, né? E aí, ele recebe treinamento, vai para as fronteiras. Em 1919, ele passa como capitão médico na Alemanha, no exército de ocupação. E aí ele escreve, vamos ler juntos? Aqueles foram os 4 anos mais valiosos da minha vida, praticamente desperdiçados, num emocionante piquenique de humor e tragédia chamado A Guerra. De 140 páginas, esse é tudo que ele escreve da guerra. Ele diz que está andando na batalha, conversando com o colega dele, de repente ele faz uma pergunta, a hora que ele olha para o lado dele, o colega dele cai com um tiro na testa. Diz que ele evitava falar dessas coisas. Quando ele ouvia noticiários, depois de anos, noticiários de guerra, ele tinha pesadelo e acordava suando durante a noite. Esse foi o resumo que ele escreve. Está aí uma foto dele na Alemanha, onde ele montou uma quadra de tênis para os soldados se divertirem. Ele volta a Londres, depois desse tempo, e vai estudar o mestrado e o doutorado. E aí, quando ele termina o mestrado e doutorado, gente, estou falando de 1919, doutorado em medicina, ele fala, estou pronto para ir para o Brasil como médico missionário. A UESA, que é o que eu falei para vocês, a Missão União Evangélica Sul-Americana, fala, não senhor, você vai ter que fazer preparo teológico. Manda ele para Glasgow. Ele vai fazer 2 anos de Instituto Bíblico em Glasgow antes de vir. Quando ele está lá estudando, ele conhece Josiah Wilding. Quem que é Josiah Wilding? O pai do Dr. Joe, para quem conhece o Dr. Joe, plantou pelo menos 4 igrejas em Anápolis. A mãe dele plantou o primeiro leprosário do Tocantins, na Ilha da Madeira, hoje, antes era Goiás. Tem estudos e mais estudos de doutorado sobre o ABC da filantropia. O que é o ABC da filantropia?
A de Anápolis, Dr. Fanstrom, B, Ilha do Bananal, doutora Rete, com hospital e leprosário, C, Catalão, Dona Bernard, Dona Helena Bernard, que planta também o primeiro leprosário em Catalão. Todos eles protestantes, na década de 20 e 30, implantando as primeiras instituições de saúde do estado de Goiás. E aí, o Tipple, que é também um missionário inglês, que está trabalhando no Brasil desde 1914, encontra o Dr. Fanstrom e fala para ele: o senhor deveria ir para Goiás, o senhor deveria ir para o Brasil e servir em Goiás. E aí, o casamento dele em 22, ele e a esposa dele, aqui o pai dele, né? Casa em 1922, imediatamente vem para o Brasil. Chega aqui em 22, 23, ele mora em São Paulo, atua no Hospital Evangélico Samaritano de 1880. Olha que interessante, o Hospital Evangélico foi fundado basicamente com reuniões lá no Mackenzie, e aí nasce o primeiro filho dele e morre, o Stanley, por causa do clima do Brasil. E ele valida o seu diploma na Escola de Medicina de BH, para ele poder atuar no Brasil. Ele escreve 3 teses. Aí a foto dele com o senhor Agnaldo na faculdade em BH. E aí então, 1924, 25, ele vem em direção a Anápolis. Por quê? Estratégia. A estrada de ferro vai chegar lá. Então eu tenho que achar um lugar onde eu possa servir as pessoas melhor e o maior número possível. Chega em Catalão, em Ipameri, ele compra terreno. Quando ele vai passar a escritura, a igreja, o bispo não deixa passar a escritura porque ele é protestante. Ele segue o caminho e vem para Anápolis. Chega em Anápolis, só para você ter ideia, Anápolis em 1916 tinha pouco mais do que 12 casas. Cerca de 2.000 habitantes. 3 vezes o território que tem hoje. Lembre-se, não existia Goiânia, não existia Brasília, não existia Cocalzinho, não existia Ouro Verde. Por isso que eu falo, a Goiânia faz parte da grande Anápolis. Né? E aí, então, ele chega. A igreja protestante no Brasil, em Goiás nasce em 1903, em Lusiânia. Os crentes de Bonfins estão vindo para Anápolis, morar em Anápolis, fugindo de perseguição religiosa. Ele chega em Anápolis, ele compra essa casa e instala a primeira casa de saúde de Anápolis, a segunda de Goiás. Começo de 1925. E aí, ele, junto com o Dr. Carlos Pereira Magalhães, filho do reverendo Eduardo Pereira Magalhães. Para vocês terem ideia, irmãos, essa ideia, às vezes o pessoal fala que crente não pensa, é bitolado e tal. O reverendo Carlos Eduardo Pereira, pastor presbiteriano, que foi um dos fundadores da IPI, ele escreveu 3 livros de gramática. O primeiro livro teve 170 edições no Brasil. O segundo, 140 edições, e o terceiro, 100 e poucos. O reverendo Carlos, o doutor Jarba Jaime está escrevendo para o reverendo e perguntando sobre gramática. Como que é isso? Como que é aquilo? Ele responde as perguntas e escreve versículos e evangeliza ele. Ele se converte. E aí ele é um dos primeiros protestantes de Goiás, junto com o filho do reverendo Carlos Pereira Magalhães. E aí eles implantam a primeira escola de ensino fundamental de Anápolis. Havia uma escolinha que ensinava crianças com uma mulher. Eles implantam essa escola, Instituto de Ciências e Letras, passa para a prefeitura, vai ser o normal regional. A prefeitura passa para os irmãos. Quem conhece o Auxílio lá em Anápolis foi fundado pelo reverendo James Fanstrom, Carlos Pereira Magalhães e esses irmãos lá em 1925, né? Para você ter ideia, quando ele chega aqui, ele faz uma comparação. Olha o tamanho da Inglaterra com o tamanho de Goiás. E aí ele escreve: estou indo para o Centro-Oeste, 500 mil de habitantes, onde não há uma única cirurgia. 500 mil de habitantes, não havia uma única cirurgia. E aí ele constrói, então, com as próprias mãos, porque na adolescência ele fez carpintaria numa escola na Inglaterra. Ele constrói a primeira mesa de cirurgia
do centro-oeste brasileiro, né? Está no Museu de Anápolis. E aí, então, ele põe a primeira padaria de Anápolis. Vamos lembrar, né? Você não tem luz elétrica, você não tem rua calçada, você não tem açougue, você não tem padaria, você não tem cinema, você não tem carro. Era o último lugar que você chegava de carro, mais ou menos, de Anápolis para cima, era tudo de boi ou a cavalo. E aí ele põe a primeira padaria de Anápolis, o primeiro açougue de Anápolis. A esposa dele encontra o prefeito e sabe como que era a venda de carne em Anápolis? Você amarrava a vaca na frente de uma casa, matava a vaca, cada morador vinha com um gancho, espetava um pedaço de carne e levava para casa. A esposa dele, a dona Deise, fala: prefeito, isso não pode, isso é uma loucura. Doença, etc e tal. O prefeito fala: em 3 meses eu vou fazer um matador. E de fato fez. 3 meses construiu. E aí ele põe o primeiro açougue de Anápolis, o primeiro elevador do estado de Goiás, o primeiro prédio de 6 andares do estado de Goiás. Ele foi engenheiro, arquiteto, etc., sem vergalhão. O material trazido de São Paulo, 6 andares. Os engenheiros aí põem a barba de molho, né? O primeiro raio-x do estado de Goiás, a primeira represa de Anápolis, que abastece Anápolis hoje, a primeira quadra de tênis do estado de Goiás, a fundação do Rotary Club, ele foi um dos participantes. Ouvi uma história semana passada muito interessante. Ele participava do Rotary junto com todo mundo. E diz que o pessoal servia cerveja, pinga, etc e tal. Por respeito a ele, eles pararam de servir. Viram que ele não bebia, pararam nas reuniões de Rotary, não bebia mais, tinha mais bebida alcoólica por causa do Dr. James Francis. E ficou assim até a morte dele. O Museu de Anápolis, ele foi um dos fundadores. A Academia Goiana de Medicina, ele é a cadeira 24, se eu não me engano. A Academia Napolina de Letras, ele fez uma entrevista em 1960 na Times, nos Estados Unidos, uma das maiores revistas. Deu uma entrevista na BBC em Londres. Foi condecorado pela rainha da Inglaterra pela expansão da enfermagem no Brasil. O rei Tito da Iugoslávia, quando veio visitar o Brasil, o ponto turístico melhor que existia era a represa. Ele foi lá então visitar a represa. E aí está o prédio de 6 andares que ele construiu sem vergalhão e etc. O mais alto de Goiás na época, na década de 30. Aqui em Anápolis, em 1926, para quem conhece, o Morro da Capuava, lá onde o pessoal mora, né? Aí nasce os 2 filhos dele aqui em Goiás. Henrique Fanstoni foi deputado, ministro da Saúde, hoje com 90 anos, e o Bill com 88 anos hoje. E aí o pessoal vindo de cerca de 1.200 quilômetros para ter atendimento médico. Tá vendo? Carro de boi. E as histórias são infindas. Do cara chegando com todas as vísceras de fora, e ele ter que lavar as vísceras do cara, pôr para dentro para ver se salvava. Diz que ele não rejeitava nada, nada. Ó, tem um problema no cérebro, ele abria a cabeça e ele fazia alguma coisa. Ele orava, Deus abençoa, tal, agarrava e fazia alguma coisa. Não tinha problema que ele não enfrentava. Né? 1927, então, ele funda o 2º Hospital de Goiás. Havia um em Goiás Velho, o Hospital São Pedro de Alcântara. Ele funda o 2º Hospital de Goiás. Nessa época, gente, o hospital não tinha o mesmo conceito que hoje. Quem é da área de saúde sabe. O hospital era quase que um asilo. O pessoal ia para tomar injeção, ou para morrer, ou porque não tinha onde morar. O hospital dele já é o padrão do Rio de Janeiro, com raio-x, enfermaria, laboratório. Era um gênio, literalmente um gênio, e quase tudo ele fazia. Os colchões eram feitos por ele, pegava paina ali na região do Couto, as mesas eram feitas de caixa de querosene, e aí ele ia montando, ia montando. Diz que ele tinha uma oficina lá, só não fazia gente, o resto tudo ele fazia, né? Diz que era um negócio absurdo. E aí ele também realiza o primeiro culto protestante de Anápolis. E ele compra uma mercearia, começa a encher, ele compra uma mercearia, arranca as prateleiras da mercearia, transforma em banco e começa a fazer cultos
ali, e a perseguição terrível, e aí o dinheiro ele não cobrava de pastores, não cobrava de missionários, não cobrava até de alguns padres, ou de muitos padres. As pessoas ofertavam, ele fazia um caixa para construir igrejas. As primeiras igrejas de Anápolis foram quase todas construídas com o dinheiro dele, com os pedreiros e carpinteiros dele que ele tinha para trabalhar no hospital. Para você ter ideia, no centro-oeste brasileiro, sem energia, sem nada, 1930. Olha o tamanho do hospital que ele põe. Boa parte do material vinha de São Paulo, gente. Carro de boi, etc, etc. Para você ter ideia, né? Aí está a primeira igreja, ela nasce independente, presbiteriana independente, 1935. A IPI lá de Anápolis, para quem conhece, né? Tá ele junto com o Dr. Carlos Pereira Magalhães. E aí, em 1932, como já tinha passado a escola prefeitura, ele cria o Colégio Couto Magalhães, junto com o Dr. Carlos e o pessoal. E por que do Couto Magalhães? O Couto Magalhães vai se tornar a União Evangélica em 1947. Né? Em 1939, ele cria o ginásio. Os pais da dona Daisy morrem na Inglaterra, ela pega o dinheiro da herança. O que vocês acham que ela fez com o dinheiro da herança? Trocou o carro, fez uma viagem internacional, trocou o guarda-roupa? Não. Ela deu dinheiro para a construção do primeiro prédio para a escola de Anápolis. Esse povo é diferente, não é não, gente? Esse povo é diferente. Aí, um dos primeiros prédios para colégio na década de 40 ainda. Aí, só para vocês terem ideia, para ir do centro de Anápolis à União Evangélica precisava de um ônibus. Isso daqui já é na década de 50 já, né? Só curiosidade. Para não achar que é só o Daisy Fanstone e o Dr. Fanstone, olha a equipe na década de 40, 50 de missionários que nós temos aqui, só para você ter uma ideia, né? Tá aí a letra do próprio Dr. Fanstone, né? Reverendo Francis, Kennedy Vadel, Carlos Pereira, tá essa turma trabalhando aqui em Goiás. Aqui, Jean, para sua surpresa e para nossa surpresa, quem conhece Anápolis, que igreja que é essa, gente? Na década de 30, o prefeito falou assim, ó, os leprosos têm que sair do centro da cidade para não contaminar o povo. O pessoal saiu do centro da cidade e foi para a periferia. Dr. James Fanstone, a dona Hattie, mãe do Dr. Joe, montava a cavalo no hospital e ia lá na igreja presbiteriana pioneira cuidar de leprosos e pobres e fazer evangelismo. Só para você ter ideia, aí a Igreja Presbiteriana Pioneira, aí a Igreja Presbiteriana Pioneira, aí a Igreja Presbiteriana Pioneira. Para você ter ideia, né? Aí as enfermeiras nos bairros, o que vocês acham? Cuidando dos pobres, indigentes, dando vacina, falando do amor de Cristo. Chega na década de 30, tá ao redor do hospital, gente para todo lado, vindo da Bahia, de todo que é canto, cerca de um raio de 1.200 quilômetros. Eles começam a orar, Deus, precisa ter uma solução. Precisa ter uma solução, e orando todo dia. Qual que foi a solução? Vamos montar uma escola de enfermagem. E aí eles montam a terceira escola de enfermagem do país. Havia na Nery, no Rio de Janeiro, outra em 33 montada em BH, e em 1933 o Dr. James Fanstone monta a terceira escola de enfermagem aqui no centro-oeste brasileiro. E aí está ele dando aula, as enfermeiras trabalhando, culto toda manhã, ó, o inário na mão, cantando, toda manhã culto. Ele fez 2 alas no hospital, e ele pôs um púlpito aqui. Todo dia tinha um culto de 15 minutos. Aí o pregador ficava aqui, ele fez uma caixinha de madeira e deixava uma Bíblia em cima de cada cama. Ele falava assim, eu não sou médico, eu sou missionário. E aí ele pregava, fazia uma escala de pregadores, cantava, e aí todos os leitos tinham oração todo dia, uma Bíblia, segurava na mão dos pacientes para fazer cirurgia, etc. e tal. E aí ele vai trabalhando. Para você ter ideia, aqui em Anápolis vieram médicos e enfermeiras da Dinamarca, Escócia,
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e do próprio Brasil. O pessoal está falando de internacionalização hoje, né? Só para você ter ideia, né? E aí as enfermeiras foram trabalhar no Serviço de Saúde Federal, foram implantar escolas de enfermagem no Brasil todo. Você tem pesquisas e mais pesquisas hoje das muitas enfermeiras formadas na Escola de Enfermagem Florence Nightingale, nascida em 33, reconhecida pelo Estado em 37, pelo governo federal em 47. Muitas delas trabalhando e implantando escolas de enfermagem no Brasil inteiro. E aí você tem várias fotos. Detalhe, na represa, o que ele pôs? Aula de canoagem, aula de mergulho e natação, a quadra de tênis, que foi a primeira de Goiás. Parece que crente não pensa, né, gente? Crente habitolado, né? Estou falando de década de 40, gente. Década de 40. E aí você tem, só para você ter ideia, eu achei esse boletim de 1946, só para você ter ideia. 1943, casos tratados 29 mil, operações maiores 189, operações menores milhares, centenas de milhares, pacientes internados 844, maternidade 209. No ano de 44, 32 mil casos tratados, operações maiores 500, mais de mil pacientes e 222 casos de maternidade. O que você acha disso? Todos eles recebendo testemunho do Evangelho, oração e sendo abençoado, etc. e tal. Aí veio a Assembleia de Deus, levada pelos presbiterianos, né? Para quem conhece Anápolis, essa é a Praça Santana, só para você ter uma noção, né? Na década de 40, aqui o Dr. James Fans, com vários médicos indo para o interior de Goiás fazer evangelismo e tratamento médico. E aí ele pergunta, onde está a rua? Alguns lugares, por exemplo, Cavalcante, ele diz que chega, havia tanto carrapato que eles tinham que fazer fogueira e ficar em cima para ver se queimava e soltava um pouco. Os fazendeiros comentando de onça, comendo gado, e eles teriam que viajar, mudar de local e etc e tal. E a ponte? Aí ele pergunta, será que dá para passar? Né? E aí fazendo evangelismo e ação social no centro-oeste, lembrando que Anápolis era o último ponto que você poderia chegar mais ou menos de carro, alguma coisa assim. Só para você ter ideia, Goiânia nasce em 1933. Aí é Goiânia nascendo, gente. Se é que dá para vocês acreditar nisso, né? 1935 chega a Estrada de Ferro em Anápolis. O primeiro raio-x de Anápolis, de Goiânia, chega com o Dr. Newton Widereck, um descendente de alemão que foi treinado pelo Dr. Fansler e implanta uma clínica que traz o primeiro raio-x para Goiânia. Anápolis, 1935, festejando a Estrada de Ferro. E aí, 1929, chega o presbiteriano médico Donald Gurdon e fica em Anápolis e vai para Rio Verde. 1937 ele implanta a Casa de Saúde em Rio Verde, que é hoje o Hospital Presbiteriano de Rio Verde, e logo eles implantam a Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul em 1942. Médico presbiteriano que ficou um tempo com o Dr. Fansler e foi para o trabalho em Rio Verde. O hospital lá já completou mais de 80 anos servindo a população. 1941 nasce a CANG, Colônia Agrícola de Ceres, de Goiás, que é a Ceres. E aí o Dr. Fansler é chamado pelo governador Bernardo Sayão para fazer o prognóstico da saúde em Ceres. Ele vai para Ceres, faz o prognóstico de saúde e manda os primeiros médicos protestantes para fundar hospitais, escolas de enfermagem, e a saúde de Ceres é uma das melhores do Brasil, uma pesquisa saída o ano passado. Aí está Ceres nascendo, e aí o Dr. Jair de Noar, um dos primeiros médicos lá em Ceres, 1960 nasce Brasília, e muitas das enfermeiras vão trabalhar em Brasília, inclusive o pai do Alex Dias Ribeiro, né?
que era também médico e teve uma influência lá em Brasília. Em 1938 chega o missionário Arthur Wesley Arquibaldi no Brasil, em Anápolis, é hospedado pelo Dr. Fanstrin, fica lá e implanta o CETESEB, Instituto Bíblico Goiano. 1947, década de 40, Segunda Guerra Mundial, o Couto está passando por uma crise. Passando por uma crise, eles escrevem para o Arthur Wesley Arquibaldi se eles querem assumir o colégio, porque senão vai ter que passar para os maçons ou para quem quisesse. Ele assume o colégio, está trabalhando no Mackenzie, escreve um estatuto. Estou indo para o Centro-Oeste brasileiro e lá vou fundar a Universidade Evangélica de Anápolis, na década de 40. E aí, ele chegando aqui, ele cria a Associação Educativa Evangélica, da qual o Dr. Fanstrin é um dos fundadores, que é a Unievangélica hoje. Tem mais de 18 mil alunos, cerca de 4 mil colaboradores e professores. E aí está lá, Antônio Oliveira Brasil, presbiteriano, brasileiro até no nome, missionário Arquibaldi Tipo, inglês, William Forsythe, missionário inglês, Dr. James Fanstrin, brasileiro, Daisy Fanstrin, inglesa, Newton Widerec, descendente de alemão, Nicola Versi, brasileiro, fundador da um dos fundadores de várias IPIs, Severino Araújo, fundador da Igreja Batista de Anápolis, todos eles sob a liderança do Arthur Wesley Arquibaldi. Olha que interessante. A Unievangélica foi fundada por 3 nacionalidades, brasileiros, ingleses e americanos, por 5 denominações diferentes. Parece que não existe nada assim no mundo até onde eu saiba. E pela misericórdia de Deus, funcionando bem, essa é a primeira escola lá da Unievangélica, que era mato, era uma floresta. E aí eles fundam a Unievangélica, aqui onde é a Unievangélica. A foto está ruim, mas só para você ter ideia. Para ir do centro à Unievangélica precisava de um ônibus, né? E aí, lá em Séries, eles desmatando para construir o colégio e as igrejas, em 47. E aí eles fundam vários educandários, escolas agrícolas em várias cidades aqui de Goiás, que foram desativadas. Para quem conhece Anápolis, esse é o bairro de Jundiaí, em 1955, só para você ter ideia. Aí a Igreja Assembleia de Deus, em 1960, o Couto Magalhães, em 65, uma das primeiras escolas. E aí a Unievangélica vai fundar a primeira escola de nível superior do interior de Goiás. Né, por esses missionários. E aí você tem o Fusquinha adaptado, né, para carregar pacientes, as enfermeiras atendendo, etc. O Dr. James Fanstrin e a dona Daisy Fanstrin, um ano antes da sua morte, em 1971. Né? Eles ambos com 80 anos de idade. Ela morreu em 1971 e ele escreveu o livro em 1972, o que ajudou ele a digerir essa dor. Eu concluo com o que ele escreve numa das páginas dos livros. Vamos ler juntos? Então, foi anunciado por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Olha o que ele escreve, vamos ler? Se de fato Deus nos permitir difundir o Evangelho no coração de uma grande nação, através de um hospital muito necessário e um centro cirúrgico, e em nós havia gene pioneiro que Deus nos deu para esse propósito, a Ele seja toda a glória. Louvai-o de acordo com sua excelente grandeza. Eu concluo fazendo 3 aplicações. O que fica muito claro nessa história, dentro de centenas de questões que poderia pontuar. Primeiro, uma família a serviço do reino. Quando a mãe dele percebe que não pode vir mais como missionário no Brasil, ela fala, vou intensificar o trabalho e as orações propositalmente, para que os meus filhos e minhas filhas sejam homens e mulheres de Deus. E a vida do Dr. Fanstrin não foi diferente. Às vezes a mulher dele tinha que brigar com ele, porque ele estava na mesa e falando, o que que eu construo, como que eu resolvo, como que eu planto a igreja, como que eu faço. E aí, várias histórias, mas uma delas só. É 11 horas da noite, Dr. Fanstrin, o senhor tem que atender alguém que está morrendo na fazenda. Ele fala, eu vou.
e as enfermeiras e a mulher dele orando. Isso foi uma emboscada para matá-lo. Porque havia, assim, perseguição que você não tem tamanho. Ele monta o cavalo e vai, chega lá no sítio, salvando o cara, massagem, pá. E cansa tanto que a hora que ele acaba de salvar o cara, ele desmaia. Eles arrastam ele perto de uma fogueira, ele acorda de madrugada, monta no cavalo, vem, às vezes chegava no hospital, ia para o escritório dele desenhar o próximo prédio. Como que constrói a próxima igreja, etc. Uma família dedicada ao reino. Segundo, quando ele escreve uma carta solicitando missionários para o Brasil, ele escreve 3 pontos na carta. Uma vida de serviço, como identificação. Ele fala para os missionários, venha para o Brasil. Chega aqui, você vai encontrar piqui, amora, não sei o que. No começo é estranho, mas depois você vai gostar. É bom demais. Você tem que comer o que eles comem. Você tem que gostar do que eles gostam. Você tem que enturmar na vida deles e identificar com eles. Você não pode ser um estrangeiro. E aí ele escreve, você tem que deliciar com obstáculos. Ele fala, não é igual na Inglaterra, que você tem hospital pronto, escola de enfermagem, que você tem cinema, energia. Não tem. E você tem que falar assim, que coisa boa, tem obstáculo para vencer. Tem que deliciar, vibrar com o obstáculo. Terceiro lugar, ele falou assim, eu não quero que vocês sejam aquele sargento que é respeitado por medo, mas vocês têm que ser o capitão amado. A vida de vocês tem que ser tão bonita, tão amável, que as pessoas vão ter prazer de servir vocês. A hora que você falar, vamos ali, todo mundo sai correndo atrás. Você não vai ser o sargento obedecido, você tem que ser o capitão amado, para as pessoas quererem estar perto de você. Uma vida de serviço. E por fim, alegria em fazer tudo para a glória de Deus. Você vê que eles não estão trabalhando para a igreja, estão servindo o reino. É escola de enfermagem, é hospital, é lavanderia, é represa, é aula de natação, é plantação de igreja, é cuidar dos pobres na periferia. Estão trabalhando para o reino, para a cidade, para o povo, servindo o povo. E Deus os prosperou e fez essa história que a mim, pelo menos, eu falei assim, eu não posso me calar diante disso. Porque nós, infelizmente, somos um povo meio sem história. A gente não guarda boletim, não escreve história, vai vivendo. E aí o povo fica falando que a gente não pensa, que crente não faz ciência, que crente... Parece que não é verdade, né, irmãos? Quando você olha para a história, você fala, não é verdade. Anápolis é o que é hoje, em grande medida por causa do Dr. Fanstone e os protestantes que estavam ali. Pai, receba a glória e use-nos para o louvor do Senhor. Não sabemos a dimensão e nem onde, mas pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso coração para o Senhor. Faz-nos viver uma vida de serviço, Deus. Dá-nos alegria em enfrentar lutas, dificuldades. Tem misericórdia de nós. E livra-nos da autopiedade, da autocomiseração. Livra-nos de uma vida banal, fútil. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. E aviva as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Ajude-nos a ser uma bênção na nossa geração. E que o Senhor se alegre, Deus, em nos dar a alegria e o prazer do Senhor. Para servi-lo em todas as coisas, em todo o tempo, intensamente, para a glória de Jesus, no poder do Espírito Santo, para o bem das pessoas e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.